eu costumo dizer que o advogado que vive hoje do boca a boca, do offline, ele tem um problema de um crescimento tardio. Porque crescer ele vai, se ele tiver bons relacionamentos, ele vai crescer, mas de forma tardia. Quem tem a prospecção offline e a prospecção online tem uma tendência de um crescimento bem mais rápido. E duas coisas que você falou ali que me chamou muita atenção foi dois cenários. O cenário da pessoa que ainda precisa desenvolver mais a parte de venda e depois a pessoa que precisa desenvolver mais a parte de gestão. E até eu gostaria de explorar isso, começando pelo primeiro caso ali, que eu vejo que, sem dúvida, o primeiro passo para crescer na advocacia é atrair clientes. Não tem jeito, né? E muitos advogados ainda travam nessa parte, passam ali a vida andando em círculo nessa etapa, vendendo ali, às vezes, o almoço para conseguir a janta, né? E depois sim, o escritório crescendo, aí vem os desafios de gestão, mas para os advogados que ainda estão travados nessa etapa, vamos focar nisso primeiro, nessa etapa de conseguir clientes, estão nessa situação de não contrata porque não tem caixa para contratar, mas ao mesmo tempo tá cheio de serviço, né? Trabalhando muito, ganhando pouco, né? Sem tempo para nada, como você mesmo disse ali, né? Sem tempo para a família. Você teria alguma dica para esse advogado que está aí patinando, andando em círculo aí e está nessa etapa sem equipe ainda? Como que ele pode fazer para ir para o próximo nível? Tenho sim. Primeiro, como muito bem dito aí por você, a gente diferencia o momento da advocacia de um de outro. A gente não está falando aqui de um advogado que já tem estrutura, que já tem equipe, que já contrata profissional no outro nível. A gente está falando gente aqui que está sem equipe, ou que está com uma pessoa. Esse profissional aqui, esse momento da advocacia, primeiro eu quero te dizer que é o momento inicial de todos. Todo mundo, a não ser aquele que já está apadrinhado, que não é problema, mas aquele que já está apadrinhado, que já vem de uma estrutura de advogado de família e já vem com tudo pronto, que não é um problema, mas eu estou falando daquele que não tem isso e está fazendo acontecer. Primeiro, nesse momento da advocacia que todo mundo já passou, você precisa entender que você precisa de dinheiro. É dinheiro que você precisa. Inicialmente, é a venda. E como que eu atraio essas pessoas para vender? Primeiro, hoje, você tem que ser uma pessoa frequente na rede social. Não tem o maior hoje, eu costumo dizer que o advogado que vive hoje do boca a boca, do offline, ele tem um problema de um crescimento tardio. Porque crescer ele vai, se ele tiver bons relacionamentos, ele vai crescer, mas de forma tardia. Quem tem a prospecção offline e a prospecção online tem uma tendência de um crescimento bem mais rápido. E aí, para isso, eu uso duas técnicas, tanto para o cliente do offline, o do boca a boca, quanto para o cliente do online. O do online, você precisa ser frequente nas redes sociais, colocar a cara a tapa. Eu vejo que muita gente tem medo disso, porque procura perfeição, quer falar perfeito, quer estar perfeito, e quando, na verdade, o público se identifica com a tua imperfeição. Existe um público para todo mundo. E as pessoas que vão se identificar com você vai se identificar com a sua característica, com a tua realidade de hoje. Então, se tu não tem um baita de um escritório, se tu não tem um baita de uma estrutura, a tua equipe faz com que você vai ali gerando informação sobre o direito. Eu lembro, Jean, e quando eu comecei com a rede social, Instagram, Facebook, eu não tinha nada disso e fazia ali o básico, ensinar coisas básicas sobre o direito, conscientizar o meu público, e isso foi fazendo a prospecção e o relacionamento com pessoas. O primeiro passo é colocar a cara e ter coragem, tornar isso uma atividade diária. No começo vai parecer muito distante, mas você começa ali uma vez na semana, pelo menos. Você que é zerado aí, você começa uma vez na semana, depois vai aumentando essa frequência. Você que já faz, começa a organizar melhor isso. E aí uma outra coisa que eu comecei a fazer, Jean, era trazer esses estagiários. Por que eu estou falando disso na prospecção? Quando você vai a uma faculdade falar da tua estrutura de escritório, quem é você, o que você atende, você também está fazendo prospecção. E aí, eu ia fazer essa prospecção offline, trazer os estagiários, e esses estagiários também tinham um alcance de pessoas. Esse estagiário também alcançava um público que eu não alcançaria, que você não alcançaria. Então, eu prometia para ele uma porcentagem, uma divisão, uma porcentagem justa que não afetava o desenvolvimento do escritório, e falava, olha, traz a tua família toda para cá, traz o teu vizinho, traz aquele estagiário que precisava de dinheiro, ele precisava aprender, claro, precisava também se desenvolver, mas também precisava de dinheiro. Então, ele ia atrás
do público que eu não iria. E isso foi aumentando a minha rede de clientes. Aí uma outra técnica que eu sempre usei, Jean, o cliente que eu tinha um resultado positivo, ele tinha um compromisso comigo. Ele tinha um compromisso de espalhar isso. Espalhar isso aí para onde falava, olha, eu sempre zelei, e é uma dica aqui, pelo bom relacionamento com o cliente. Independente do momento da tua advocacia, seja no início, no meio, ou você está mega avançado, não importa. Todo mundo passa por esses momentos. Em todos eles, o relacionamento com o cliente deve ser observado com muito carinho. Porque aí também existe uma cereja de bolo. Eu sempre tive essa preocupação de ter um bom relacionamento, de contratar ferramentas para poder manter esse relacionamento. E aí, quando você desenvolve um bom relacionamento com o cliente, ele quer espalhar o teu nome por aí. Depois, isso foi no começo, tá, gente? Tô falando para quem está começando. Sim, com certeza. Por exemplo, no Google ADS, para quem está começando agora e não tem dinheiro para investir. Começa com a ferramenta que você tem, fazendo bem o que você tem em mãos hoje. Eu sempre disse isso, tá, Jean? Eu quero até compartilhar com o pessoal aqui. A rede social hoje é um problema, porque você vê muitas pessoas e muita gente avançando, e isso vai te gerando uma cegueira, e uma cegueira para tuas próprias ferramentas. Você começa a olhar as ferramentas do outro, que o outro fez e deu certo, que o outro tá grande, que o outro cresceu, que o outro tá tendo muito processo, e você para de olhar para as tuas ferramentas. Lembra que eu disse que a corrida é contra você e não contra o outro? Então, olhe para as ferramentas que estão na tua mão e faça ela da melhor maneira possível. São elas que vão te levar para um outro lugar. Comece a usá-las bem. Para de querer. Por exemplo, se você está zerado, você está começando agora, para de querer olhar para ali, para o máximo, e começa a fazer o básico, o offline, básico. Eu, hoje, comecei com uma advocacia bem artesanal e acredito no início dessa advocacia. De uma advocacia que você cria autoridade no bairro, cria autoridade no teu Instagram, cria autoridade e não já está direto fazendo e acontecendo no Google ADS, fazendo e acontecendo que você nem sabe como gerenciar isso, nem sabe como recepcionar esses clientes, nem sabe. Então faz o básico, pelo menos, sim, porque já vai te gerar demanda para começar para o nível 2, que é o nível de contratação. Com certeza, não, dicas de ouro aqui para os nossos ouvintes. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!